Olá, eu sou o Fábio Cunha e nesse vídeo aqui eu queria falar um pouco sobre a conduta do professor de futebol. O que esse professor deveria ter como comportamento para poder ser um bom professor, ministrar uma boa aula. Então, primeiro, a premissa básica é a educação. Ele deve tratar com educação os seus alunos, os seus atletas, os pais, os dirigentes, os chefes, torcedores. Então, primeiro esse professor ele tem que mostrar esse lado de educação para que ele possa depois exigir educação dos seus alunos. Um segundo ponto é o planejamento. As aulas devem ser todas planejadas, não dá mais para a gente, hoje, nos dias de hoje, o professor chega no campo, na quadra, aonde ele quer que ele vai dar essa aula e ele pensa o que ele vai fazer. Então ele tem que planejar previamente essa aula e, consequentemente, ele deve reavaliar essa aula. Esse treinamento, ele deve planejar previamente. Claro que às vezes com a experiência, quando ele perceber que algum exercício não está dando muito certo, ele pode fazer alguma alteração, manipular alguma regra, alguma característica para mudar ou até mudar o exercício, mas ele tem que previamente já planejar esse exercício. E depois disso ele vai fazer uma reavaliação para ver se aquilo deu certo ou não deu certo, para usar futuramente em outras aulas. Outro ponto é a formação, principalmente em pedagogia. O professor ele deve ter um conhecimento técnico da modalidade, conhecer as regras, o histórico do futebol, conhecer sobre técnicas e táticas, mas ele também deve ter uma formação em pedagogia e em didática, porque como ele vai trabalhar principalmente com crianças, ele tem que entender de pedagogia, ele tem que saber como ensinar, como passar para uma criança não só os conceitos teóricos da modalidade, mas também como ele deve passar relacionamento, comportamento, conversar. Então isso é importante que ele tenha essa formação em pedagogia, ter uma boa didática para que ele possa passar esses conteúdos com certa facilidade e onde ele possa fazer com que os alunos assimilem o que ele quer. O professor ele deve participar ativamente da aula. Infelizmente a gente encontra professores que pegam para ser mais fácil, seja por preguiça, falta de conhecimento ou comodidade, não sei, faz um coletivo, divide as equipes e fica ali assoprando o apito. E isso aí não é o melhor para um ensino do futebol, para desenvolver os seus atletas, os seus alunos. Então ele tem que participar ativamente da aula, ele tem que participar do exercício, ele tem que cobrar, ele tem que ensinar, ele tem que incentivar, mostrar o que está certo, o que está errado. Então essa participação ativamente da aula é fundamental para exigir e para obter rendimento, seja dos alunos, seja dos atletas, independente se ele trabalha com alto rendimento ou não, seja projeto social, escola ou não. Não é isso que eu quero dizer que é extrair o rendimento para ganhar jogos, mas sim um rendimento para que as crianças se desenvolvam, que elas aprendam, elas melhorem as suas habilidades como pessoas e como atletas. Com relação à disciplina, o professor deve aguardar um momento certo para que ele possa conversar, seja com um aluno ou com os pais, mas ele tem que sempre cobrar a disciplina. E não pode confundir cobrar a disciplina com ofender, com agredir o aluno. Ele não pode deixar com que as crianças, os alunos façam qualquer coisa, desrespeitem colegas, companheiros, o próprio professor, auxiliares, quem quer que seja, mas ele tem que cobrar essa disciplina de uma forma educada. Então é importante que ele saiba o momento oportuno, para ele, de repente ele parar, ele ter uma conversa individual, algumas coisas ele tem que cobrar no grupo, outras é importante que ele saiba conversar individualmente com o aluno, de repente com os pais, dependendo do que aconteceu. Então é importante que o professor saiba esse momento certo de conversar com cada um. O professor também deve saber ou promover
conversas com os alunos antes e depois das aulas, antes para explicar o conteúdo, o que vai fazer, quais os objetivos, e depois, para além de dar um feedback de como foi, também saber, de repente, né, isso claro, depende da faixa etária, o que os alunos sentiram, as dificuldades que eles tiveram e tal, mas é claro que o professor tem que ser breve. Não adianta fazer uma conversa prévia ou pós-aula que dure muito tempo, porque além de ela ficar entediante e os alunos perderem interesse, perder o foco, você acaba tomando também muito tempo da aula. Então é coisa de 5 minutos ali antes, 5 minutos depois, só para falar, hoje nós vamos trabalhar isso, 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 com esse objetivo. E depois da aula, olha, eu senti isso, senti aquilo, o que vocês sentiram, qual a dificuldade ou não. Então tem que ser uma coisa objetiva e breve. É importante também que o professor saiba quais as atividades ele deve passar para cada faixa etária, porque ele não pode passar o mesmo tipo de treino para cada idade. Cada idade tem um nível de entendimento, tem uma exigência, então ele tem que saber, dependendo da idade, manipular essas regras para o jogo ficar mais fácil, para facilitar o entendimento. Então ele tem que saber tudo isso daí, né? Ele tem que manipular essas regras, as atividades para cada faixa etária. É importante o prazer nas aulas, então quanto mais jovens, mais lúdicos deve ser o treinamento, a aula de futebol. Claro que ele pode usar atividades que o futebol é o principal, mas elas têm que ser prazerosas, elas têm que ser brincadeiras que envolvam as crianças e façam com que essas crianças tenham o prazer de ir para aquela aula, o prazer de fazer aquela atividade. Então, quanto mais nova, mais lúdico tem que ser a atividade. É importante também fazer os jogos em pequenos grupos para que as atividades, as crianças possam ter o maior contato possível com a bola. Então não fazer só jogo grande, em que a criança fique minutos e minutos sem tocar na bola, sem participar da atividade, ela vai perdendo interesse. Então, para quem trabalha com futebol de campo, de repente ficar só fazendo 11 contra 11 num campo muito grande, a criança toca na bola e depois fica minutos sem tocar na bola, ela perde interesse. Então faça mini-jogos, não só para que o conteúdo seja melhor assimilado, mas para que a criança se envolva ativamente naquela atividade e acabe tendo mais prazer em fazer aquilo. Também o professor deve fazer um rodízio, né? Não deixar as crianças se especializarem muito cedo em posições. Então, hora vai jogar no gol, hora na defesa, hora no meio, hora no ataque, hora do lado direito, hora do lado esquerdo, para que as crianças elas tenham uma gama de conhecimentos de cada posição, aprendam a atacar, aprendam a marcar, aprendam a usar as duas pernas, quais as dificuldades que ela vai ter em cada posição. E aí depois, quando chegar ali na adolescência, por volta dos 14, 15 anos, aí sim você vai começar a ter uma especialização de posição. Mas é importante que o professor não faça isso previamente, né? Que ele coloque esse rodízio, porque claro, a maioria das crianças quer ser atacante, ninguém quer jogar na defesa, ninguém quer jogar no gol. Mas então justamente, mesmo que tenha um que prefira jogar na defesa, é importante que ele jogue no ataque também. Então faz esse rodízio para que todas as crianças vivenciem essas diferentes posições, aprendam as dificuldades, vejam quais são essas dificuldades e também vejam quais são as habilidades necessárias para cada posição. Os alunos também devem ser constantemente avaliados e reavaliados no seu desenvolvimento para saber se eles estão assimilando o conteúdo, se eles estão evoluindo, porque às vezes alguns evoluem, param e ficam estagnados. Então o professor tem que ali colocar uma exigência a mais, criar uma dificuldade a mais na atividade para que eles continuem evoluindo sempre, para que não atinjam um ponto e parem ali, né? Claro que podem ter diferentes níveis, então é importante também achar grupos similares de entendimento. Às vezes a gente se preocupa muito só com a idade cronológica, mas às vezes tem crianças que estão muito mais desenvolvidas, então de repente você pode mudá-la de categoria ou de grupo para que fiquem grupos parecidos e que as crianças uma estimule a outra também a se desenvolverem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se aqui no meu canal para ter os vídeos mais atualizados e muito obrigado pela sua participação. Um abraço!